Bom dia a todos. Hoje o nosso grupo vai apresentar sobre a neurofibromatose tipo 2, abordando alguns aspectos da doença, como características, sintomas, tratamentos, modo de herança e outros. Estes são os componentes: Aline Silva, Gabriela Oliveira, Larissa Luiza, Luiz Henrique e Maicon Vinícius. O caso clínico que nos levou até a neurofibromatose consiste em uma menina chamada Angélica que estava ansiosa por sua festa de 15 anos, quando então em seu corpo apareceram algumas manchas cor de café com leite. Logo após completar 15 anos, essas manchas também começaram a apresentar alterações, lesões cutâneas que pareciam verrugas. Como seu pai apresentava o mesmo problema e ela começou também a apresentar problemas de visão, com o aparecimento de pequenos pontos negros na íris, sua mãe decidiu que procuraria um dermatologista e um oftalmologista, que a conduziram para um geneticista. Ao chegar no centro de diagnóstico genético, os pais passaram por uma entrevista. Bem, as características descritas nesse caso nos levaram, como eu já disse antes, à neurofibromatose. E por que a tipo 2? A neurofibromatose tipo 2, ela tem algumas características específicas, como a evolução das manchas para lesões cutâneas parecidas com verrugas, os pontos negros na íris que cita que a paciente possui. Isso tudo nos fez chegar à conclusão de que a Angélica possui a neurofibromatose tipo 2. A neurofibromatose tipo 2 é uma doença autossômica dominante, com incidência estimada de 1 em 40 mil nascidos. É causada por uma mutação no gene NF2, localizado no cromossomo 12q12.2, que codifica a proteína neurofibrina 2, também denominada Merlin. Nos seres humanos, é uma proteína supressora de tumor. Isso quer dizer que essa proteína reduz a probabilidade de uma célula num organismo multicelular se tornar um tumor. A neurofibromatose é caracterizada por neoplasias ou lesões displásicas das células de Schwann, que seriam schwannomas e schwannose, de células meníngeas, meningiomas e meningoangiomatoses, e de células gliais, ependimomas, outros gliomas e microarmatomas gliais. Sendo que schwannomas bilaterais do oitavo nervo, o nervo craniano, que antes eram denominados neurinoma do acústico, são apenas diagnósticos. Clinicamente, a doença caracteriza-se por múltiplos tumores do sistema nervoso central, predominando schwannomas, meningiomas e ependimomas. Raros casos são descritos com apresentação no primeiro ano de vida. Alterações oculares também são comuns, incluindo cataratas de início precoce, tumores da bainha do nervo óptico, hamartomas e membranas retinianas. Aqui nós temos alguns exemplos das alterações físicas. A primeira imagem retrata os tumores da neurofibromatose, que são pequenas bolinhas que se encontram na pele, e a segunda imagem são as manchas da neurofibromatose. Dentre os sinais e sintomas, nós podemos perceber tumores unilaterais ou lesões restritas a regiões delimitadas. Embora a doença se manifeste mais frequentemente na vida adulta, cerca de 18% dos casos apresentam-se antes dos 15 anos. Pode ocorrer também o surgimento de pequenos carocinhos na pele a partir da adolescência, a redução gradual da visão ou da audição com desenvolvimento precoce da catarata, ou catarata subcapsular juvenil. 2 ou mais tumores de qualquer um dos tipos, schwannomas, meningiomas, gliomas ou neurofibromas. Também calcificações cerebrais, zumbido constante nos ouvidos, dificuldades de equilíbrio e problemas na coluna, como a escoliose, por exemplo. A neurofibromatose tipo 2 é uma doença considerada autossômica dominante, ou seja, ela pode se manifestar tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino. E isso é devido à sua mutação acontecer no gene 22, cromossomo que não é sexual. O ser humano ele apresenta 23 pares de cromossomo, sendo 22 pares autossômicos, que são aqueles que apresentam semelhanças em ambos os sexos. O último par deles é o que define a sexualidade do bebê, cromossomo 23, que é representado pelo X e pelo Y, sendo o XX para sexo feminino e o XY para o sexo masculino.
E por mais que essa doença pode ser passada de pais para filhos, não é certo de que todos os herdeiros terão a manifestação da mesma, né? Assim, ela sendo de caráter dominante. Então é isso que define ela como caráter dominante. E para ser afetado por uma doença dominante, autossômica dominante, uma criança recebe uma cópia de um gene mutante de um dos pais afetado pela doença. E não é necessário que o outro progenitor tenha essa mesma manifestação, né, da mutação nesse gene, que é o gene 22. Assim, a criança, o herdeiro, né, ele tem 50% de chance de receber ou não o gene mutado e assim manifestar a doença ou não, 50% de cada lado. E no heredograma a gente pode ver que nem todos têm essa manifestação, começando lá pelo bisavó da Angélica, a bisavó da Angélica. Ela tinha um gene e passou para 2 dos filhos dela. Não foram todos os herdeiros que teve. E dessa avó da Angélica passou para mais 2, sendo o filho, que é o pai dela, e uma filha, a tia dela. E o pai dela passou para a Angélica. Aí sim a Angélica tem a manifestação dessa doença. Então ela não é uma doença generalizada, todo mundo pega 100%. Ela é 50%. E podemos ver que ali também que tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino foram afetados pela doença. Mas então, a qual gene está ligado à neurofibromatose tipo 2? Bem, sendo uma doença autossômica dominante, ela é causada por mutação no gene NF2, localizado no cromossomo 22q12.2. É esse cromossomo que pode ser observado na imagem em destaque na cor vermelha. Esse cromossomo codifica a proteína neurofibromina 2, que é também denominada Merlin. A proteína Merlin, ela faz parte de um grupo de proteínas de ligação entre o citoesqueleto e a membrana plasmática, regulando assim a proliferação celular por meio da ação em diversas cascatas proteicas. A avaliação inicial na suspeita de neurofibromatose tipo 2 inclui exames para confirmar o diagnóstico e excluir complicações. Devem ser realizados anamnese detalhada para uma coleta de informações completa, pesquisa de lesões cutâneas, exame neurológico, investigação específica da função auditiva, vestibular e oftalmológica. A ressonância de crânio e coluna cervical deve ser realizada para a identificação dos schwannomas e também para a identificação de outros possíveis tumores associados a esta condição, como meningiomas e ependiomas, que ocorrem predominantemente na região paravertebral. Perspectiva de vida e tratamento. Apesar do tratamento cirúrgico promover a retirada das lesões, não impede o aparecimento de novos tumores. Dessa forma, a neurofibromatose não tem cura e, por isso, não possui tratamento específico. Existem medidas paliativas que melhoram a perspectiva de vida útil dos indivíduos afetados. São pacientes que, em geral, apresentam expectativa de vida normal, atividades acadêmicas e profissionais produtivas, além da vida afetiva regular. O aconselhamento genético é importante no intuito de orientar os pais de uma criança afetada, assim como esclarecê-los a respeito do risco de recorrência em outras gestações. Pode ser indicada pelo médico a realização de cirurgia para remover os tumores que estiverem provocando pressão sobre os órgãos ou a realização de radioterapia com o objetivo de diminuir o volume dos tumores. Nos casos mais graves, em que surgem tumores malignos e o paciente desenvolve câncer, pode ser necessário fazer cirurgia para a retirada do tumor e radioterapia ou quimioterapia após a cirurgia, para reduzir o risco do câncer voltar. É recomendado que o indivíduo faça exames anualmente para verificar se a doença está controlada ou se há complicações. Diante do conteúdo exposto, concluímos que, apesar de ser uma doença de baixa incidência, a neurofibromatose tipo 2 consiste em um distúrbio causador de diversos agravos para o paciente acometido. Sendo assim, tornam-se de extrema necessidade e importância um bom diagnóstico e uma equipe geneticista experiente e complexa,
para designar o tratamento adequado para este paciente, tratando assim as consequências da doença, uma vez que ainda não foram descobertos tratamentos específicos para as alterações genéticas. E essas foram as referências utilizadas por nós.